eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube para ficar sempre por dentro das nossas entrevistas, lives e demais vídeos. Claro, também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, carteiras recomendadas e relatórios. E a gente sempre está lá com novidades também, nossa área educacional, né? A gente sempre está agora acabamos de lançar, na verdade, a 4ª edição do nosso curso de fundos imobiliários, né? O tradicional curso online. Então, também sempre fica de olho lá em cursos de outras áreas, como a gente já lançou aí recentemente também o nosso curso de recebíveis imobiliários. Bom, os nossos convidados de hoje são Roberto Dibi e Ariel Almeida, que são da equipe de gestão da BluMacau. Tudo certo aí, Ariel? Tudo certo, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite, boa tarde. É um prazer estar com vocês todos aqui hoje. Então tá certo, Ariel. A gente agradece, né, a tua primeira participação aqui no nosso programa e também a primeira participação aqui da BluMacau, e também contamos com a presença do Roberto. Tudo certo aí, Roberto? Tudo bem, Thiago. E com você? Tudo certo. Legal. Bom, então como é a nossa primeira conversa, né, com a BluMacau, com a equipe imobiliária, eu gostaria então, Ariel, que você falasse um pouco da gestora, né, até para que a nossa audiência conheça, né, um pouco da área imobiliária, né, da instituição. Legal, perfeito, Thiago. Obrigado aí pela oportunidade. Vou contar um pouquinho aqui do nosso histórico, do histórico dos principais sócios aqui da gestora. Então, essencialmente, os sócios fundadores aqui da BluMacau, a gente vem trabalhando junto há bastante tempo, aí há mais de 10 anos. O Marcelo Fedak, que é nosso CEO, entre 2009 e final de 2014, 2015, ele era o head da área imobiliária do BTG Pactual. Foi esse período também que eu iniciei trabalhando com ele. A gente fez uma série de transações lá, desde do que a gente chama de private equity imobiliário, transações mais oportunísticas, até o desenvolvimento da plataforma de fundos imobiliários, até fundos que existem até hoje, o BC Fund, fundo de fundos, fundo de CRI, etc. Fundos foram e cresceram naquele período lá, com o Fedak liderando o time. Em 2015, o Marcelo foi para tocar, ser o Managing Director da Blackstone aqui na América Latina, né? A Blackstone hoje é o maior investidor de alternativos do mundo, né? Visando, tinha uma tese aqui de investimento imobiliário no Brasil bastante forte, montaram escritório com o Marcelo liderando, e entre 2015 e 2019 investiram por volta de 350 milhões de dólares aqui em transações mais com viés oportunístico no segmento imobiliário. E aí a BluMacau nasceu até um pouco dessa história da Blackstone como um spin-out desse time local da Blackstone aqui na América Latina, né? Até por uma questão de tamanho, né? A Blackstone, na época, estava investindo aqui no mercado local de um fundo chamado BREP, que é um fundo Américas, né? Um fundo global, que na época estava com quase 20 bi de dólar. Então acabava que o tamanho do fundo versus o tamanho das transações aqui acabava não encaixando muito, né? Num fundo de 20 bilhões de dólares, você acaba buscando transações de equity de pelo menos 200, 300 milhões de dólares. Então a gente estava falando aí, ainda mais de transações oportunísticas, normalmente está trabalhando com algum patamar de alavancagem, eventualmente transações de 1, 2 bi de reais de enterprise value, né? Então acaba às vezes passando 1 ou 2 transações por ano nesse sentido. Então, no início de 2019, a gente propôs uma estrutura no qual a gente montou uma nova gestora, a BluMacau, aqui detida pelo sócio, uma gestora independente, mas mantendo um relacionamento bastante forte com a Blackstone, né? Eles até pediram para a gente continuar gerindo os ativos que tinham sido investidos no Brasil e na América Latina até esse período. É um trabalho que a gente continua fazendo até hoje, e também um acordo de também co-investimento, no caso dessas transações maiores, etc. Então hoje a gente tem essa parceria com a Blackstone, que para a gente é bastante importante, mas a criação da BluMacau como uma gestora independente permitiu que a gente pudesse crescer a gestora e buscar novos veículos e buscar oportunidades que talvez estavam mais adequadas ao tamanho do mercado. Do lado institucional também, eu acho que um ponto bacana de comentar foi no ano passado, a gente teve o ingresso da XP aqui na estrutura societária da gestora também, né, como uma participação minoritária. Então também é uma parceria aqui que a gente tem bastante orgulho. Então hoje a gente está falando de 2 parcerias, uma societária, a outra mais na parte de gestão com XP e com Blackstone, que acho que são 2
carimbos aí que a gente fica bastante feliz de ter aqui na Blue Macau. E hoje, dando um overview da experiência do time de gestão e da gestora aqui, a gente está falando aqui de um time de sócios que ao longo desses últimos 10 anos investiram mais de 6 bi de reais em transações imobiliárias, com um retorno acumulado aí de 26% ao ano em reais, 20% em dólar. E ao longo desse período, acho que um ponto bem importante, a gente tocou aqui, ou passou pela nossa gestão de forma direta ou indireta, mais de 160 ativos imobiliários, desde galpões logísticos, escritórios, hotéis, shopping centers, etc. Então, isso ajuda muito aqui na formação de pipeline, na execução também das transações, por ter os benchmarks, por ter os comparáveis de mercado, eu acho que é bastante importante. E hoje, como Blue Macau, a gente tem um time bastante sênior aqui, a gente tem o Dib aqui, que toca o nosso fundo de fundos no call também. Então, um time de executivos sêniores com mais de 15 anos de experiência na média, com passagens por casas não só BTG e Blackstone, como eu descrevi, mas também casas importantes como HSI, RB Capital, Tishman, GLP, etc. Então, um time realmente bastante gabaritado. A gestora está com um pouquinho mais de 2 bi de reais de ativos sob gestão hoje, e a gente está bastante animado aí com o crescimento e esperamos poder contar com o apoio de todos aqui no crescimento aqui dos produtos da casa. Bom, legal, Ariel. E acho que é importante também, como padrão aqui no programa, né? Acho que o objetivo aqui também é fazer com que a nossa audiência também conheça quem que é a pessoa responsável, né, pela tomada de decisão do fundo na qual ele é cotista ou que tem interesse. Então, até para emendar aqui, Ariel, fala um pouco porque o tema de hoje a gente vai falar sobre os dois principais fundos hoje, né, que são os listados aí da Blue Macau, que é o Blue Macau Logística, né, que opera então sob o código BLMG11, e o Blue Macau Renda Mais FOF, que opera sob o código BLMR11. Né, o Ariel, ele é o responsável, então, pelo fundo de logística, e o Dib é responsável diretamente pela gestão do Renda Mais. Então, Ariel, aproveitando aqui o gancho, gostaria que você falasse então da tua experiência profissional nesse segmento aí imobiliário de logística. Perfeito. E aí até deixa eu contar um pouquinho como é que a gente está estruturado aqui em termos do organograma da gestora, né? E as diferentes caixinhas aqui. E a gente replica bastante o modelo que a gente viu, principalmente na Blackstone, etc. Mas, essencialmente, a gente tem na parte de tijolo, vamos chamar assim, né? A gente tem o time de aquisições, que eu estou à frente, liderando, junto com o Tadeu Ferreira, que é um outro sócio aqui também da gestora, e a gente tem o que a gente chama de asset management, né, que é a parte de após as aquisições. Obviamente é um trabalho bastante integrado, né, mas após as aquisições a gente tem toda a gestão dos contratos, monitoramento de CAPEX, etc. A gente tem a parte de fundos, que é tocada aqui pelo Roberto Dib, que está no call, e a parte de crédito imobiliário, que é uma sócia nossa, a Carolina Vancini, que toca, né? E a gente tem o Marcelo Fedak como nosso CIO, não só CEO, mas também CIO, responsável por toda a estratégia de imobiliário da gestora, tá? Então esse é um pouco do organograma. A minha experiência em particular, né, como eu disse, eu conheço o Fedak já há mais de 10 anos, a gente trabalhou junto no BTG Pactual, na época eu tocando com ele essencialmente grande parte das transações oportunísticas, né, principalmente que a gente fez pelo banco, né, eu mencionei um pouco esse lado de fundos imobiliários também, mas na época a gente teve algumas transações relevantes, até com capital do próprio banco, de co-investidores, desde a aquisição do braço de properties, né, da W Torre, que depois virou a One Properties, eventualmente a gente fez o reverse IPO ali com a BR Properties, nos tornamos os maiores acionistas, com quase 30% da BR Properties, uma série de outras transações imobiliárias, foram mais de 3 bi de reais de capital investido naquele momento. Eu também ali estava bastante envolvido com as atividades de private equity também do banco. Após esse período do BTG, eu fui fazer um MBA na Universidade de Chicago, então fiquei em Chicago 2 anos e depois trabalhando na parte de private equity com o pessoal da 3G Capital, particularmente em algumas empresas investidas, né? Então esse é um pouco do meu histórico, e aí eu acho que depois o Dib conta um pouquinho também do lado dele e tal, mas acho que hoje a gente tem um time bastante multidisciplinar aqui dentro da estrutura da gestora. Perfeito, Ariel. A gente vai conversar agora na primeira parte sobre o fundo de logística, mas antes, então, pedir para o Dib também fala da sua experiência profissional. Legal, Thiago. Bom, a minha carreira ela começou no mercado de renda variáveis. Eu comecei ali trabalhando na Claritas, em fundos de ações. Na Claritas eu fazia
tanto a parte de trading quanto a parte de análise de ações, mais focado na parte imobiliária, então eu sempre tive um pé aí mais no imobiliário. Depois depois quando eu saí da Claritas, depois de 2 anos ali, junto aos fundos de ações, eu fui trabalhar na GLP. A GLP é a principal proprietária de galpões do Brasil, a segunda maior do mundo, é uma empresa hoje com sede em Singapura, eles têm mais de 4 milhões de metros quadrados de galpão aqui no Brasil, e eles tinham acabado de entrar. Eu entrei bem quando foi da aquisição do portfólio de galpões da BR Properties e para se juntar aos galpões que tinham sido comprados da Prosperitas. Então, foi uma experiência bem rica ali, eu passei por todas as áreas financeiras, desde de FP&A até tesouraria, controladoria e inclusive CFO, e depois eu fiquei como diretor de gestão, responsável por fazer a GLP virar uma gestora de recursos de fato, né? Depois eu saí da GLP e fui trabalhar na RB Capital. Na RB Capital eu cuidava de toda a parte de gestão dos CRIs, então depois que o CRI era emitido, a gente lá cuidava do dia seguinte. Então, no dia seguinte é você cobrar o seu lastro, pagar o dividor, calcular a PU, tem toda uma série de coisas que você tem que fazer para fazer a gestão dos CRIs uma vez emitidos, e eu era head dessa área. Lá foi onde eu conheci as minhas sócias, a Carol Avancini e a Manuela Guiar, e a gente decidiu sair para empreender. Isso foi no começo do ano passado. A gente abriu uma gestora que chama Monetai. Isso foi em fevereiro do ano passado. A gente começou com algumas estratégias, inclusive uma delas é um fundo, um FOF, que ainda está no mercado hoje, que é o KIF, KIFF. E aí lá para meados de agosto e setembro, a gente começou a conversar com a Blue Macau, e a gente viu que a gente batia muito o DNA, como a gente via o mundo, como a gente via as visões de longo prazo. A gente acabou fazendo uma parceria, e todos os sócios se tornaram sócios da Blue Macau. Então hoje a Monetai é Blue Macau, e a gente está tocando algumas estratégias aqui, incluindo o FOF e o fundo de crédito, né, que a head é a Carol Avancini. Então acho que resumindo é isso. Tem parte imobiliária, parte renda variável, parte financeira, junta tudo, a gente acha que dá para fazer uma gestão bem completa aí dos FOFs. Legal, o Gibi. Então, voltando agora para o Ariel, então, de novo, na primeira parte dessa entrevista, vai falar do Blue Macau Logística. Então, um fundo novo, foi lançado em outubro de 2020. Então, gostaria que você fizesse aí um histórico, né, desde o lançamento até agora, né, um resumo aí para a gente poder ter essas primeiras características aí do Blue Macau Logística. Perfeito. Então, o Blue Macau Logística, o IPO dele foi em outubro do ano passado, está numa oferta 476. Mais recente, a gente teve em abril agora desse ano o follow-on, foi a primeira oferta 400 do fundo. Então, o fundo hoje conta com mais ou menos 950 milhões em valor de ativos imobiliários, e mais ou menos 400 milhões de patrimônio líquido. É um fundo que já conta aí com eu não estou com o número talvez tão atualizado, mas por volta de 2.500 cotistas, né, mais de 2.500 cotistas, e a gente está bastante animado. Eu vou falar um pouco mais do crescimento do fundo e do portfólio. O último dividendo, né, que a gente até anunciou, se não me engano, 2 dias atrás, foi de 0,9 por cota, que na cota 100, da cota do IPO, o mercado está mais ou menos hoje nesse patamar também. A gente está falando de um dividend yield por volta de 10,8%. Então a gente está bastante animado também aqui com a rentabilidade, principalmente quando a gente olha o risco-retorno do portfólio. Essencialmente, o fundo hoje são 4 ativos, tá? A gente passar um pouquinho rápido aqui falando do portfólio, né? Mas essencialmente o primeiro ativo, que é mais ou menos 40% do portfólio, é um ativo AAA, BTS. Então, um BTS, um contrato atípico, né? Take or pay, até 2030 com a Via Varejo. Está localizado mais ou menos a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. É um galpão de altíssima qualidade. O segundo principal ativo do fundo, né, por volta de 20%, do 30% quase do valor do fundo, é também um ativo BTS locado para Dafit. Esse é um ativo localizado em Extrema.
Ele hoje conta com a maior solução AutoStore, né? AutoStore essencialmente é a automatização do pick, né? Aqueles robozinhos, a gente deve ter visto nos galpões da Amazon no Reino Unido, nos Estados Unidos. É a maior solução AutoStore hoje da América Latina, né? Um galpão também AAA, de altíssima qualidade. Contrato também atípico até 2030, com player de e-commerce, que é da FIT, como eu mencionei. E além disso, a gente tem 2 galpões aqui em São Paulo com contratos típicos. O primeiro é um galpão em São Bernardo do Campo, que também é um AAA, hoje locado 2/3 dele para o Mercado Livre, 1/3 para a divisão de empilhadeiras da Toyota, né? Então, para a Toyota Empilhadeiras. Galpão extremamente bem localizado, a menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, no eixo Imigrantes. O Mercado Livre, inclusive, usa esse galpão para uma operação de last mile, onde eles entram com as vans dentro do galpão, fazem o carregamento e saem para entrega. E o último galpão, um galpão classe A, localizado em Jandira, então também por volta de 30 quilômetros do centro de São Paulo, com fácil acesso à rodovia Castelo Branco, então uma localização também que a gente gosta bastante, um mercado forte, e é um galpão que tem um histórico de ocupação também muito bom. Hoje os 2 principais inquilinos, com mais de 90% do faturamento, é a Baker Hughes e a Iron Mountain. A Baker Hughes é a antiga GE Oligás, a Iron Mountain também é uma empresa global, as 2 empresas multinacionais listadas na bolsa lá fora. Então também um ativo de altíssima qualidade, né? Então com isso, assim, só para dar um panorama do portfólio como um todo, né, passando algumas principais métricas que a gente gosta de acompanhar, a gente está falando de um portfólio que é 100% localizado no Sudeste, 76% da receita dele, os inquilinos estão diretamente ligados ao e-commerce, a gente está falando de Via Varejo, Mercado Livre e da FIT, 80% AAA e 100% classe A, né? 70% contratos atípicos, um aluguel médio de por volta de R$21 o metro quadrado, com 87% dos indexadores aqui linkados a IPCA, com dividend yield aí acima de 9%, como eu mencionei. Então, na nossa visão, realmente é um portfólio hoje de extrema qualidade, né, e com yield bastante atrativo aí, até versus outras opções do mercado. Bom, interessante, Ariel. Você já até colocou algumas informações, de certa forma até já vai emendar aqui com a terceira pergunta, que seria qual que é a principal tese, né, do fundo. A gente hoje é um segmento logística, um segmento que tem alguns fundos já tradicionais, multiativos, mas muitos fundos novos no mercado, até com propostas diferentes. E então está claro que vocês têm pelo menos até agora, né, com esses ativos iniciais, tem uma tese muito clara. Mas eu queria que você falasse, então, da tese principal e até se existe também algum tipo de restrição, né, pelo regulamento do fundo, no sentido, você falou que hoje, por exemplo, 100%, só para dar um exemplo, 100% dos ativos estão na região sudeste, né, se, por exemplo, a ideia ou por regulamento tem alguma restrição de localização, enfim, que o regulamento já tenha uma definição até mais formal do qual é a estratégia do fundo. Perfeito. Então, talvez deixa eu dar um passo atrás aqui, eu vou falar um pouco da nossa visão de mercado, né, de forma mais macro. Principalmente, a gente gosta aqui nas diferentes classes de ativo que a gente olha, a gente sempre está olhando muito atentamente a oferta e demanda, né? Acho que no final, o real estate ele é um business cíclico, que esses ciclos de oferta e demanda são bastante importantes. Então, vou falar um pouquinho dessa visão e aí, obviamente, como isso traduz no posicionamento do fundo e depois falar de pipeline e de preferências aqui que a gente tem, né? Mas no final, eu acho que assim, hoje no mercado logístico a gente vê 2 dinâmicas bastante atrativas, né? Eu acho que do lado da oferta, a gente está falando do mercado que ainda é bastante pequeno, né? A gente está falando da ABL total do mercado brasileiro, alguma coisa como 4 vezes menor que a ABL de galpões da cidade de Chicago, por exemplo, é metade do que a cidade de Dallas, o Brasil como um todo. Então é um mercado subpenetrado, de forma geral, e mesmo quando a gente olha em termos de entregas, né, ao longo dos últimos anos, o Brasil viveu uma situação um pouco diferente do resto do mundo, né? A gente teve aí, principalmente começando em 2014, 2015, uma recessão bastante forte aqui, né, que gerada até por problemas mais, vamos chamar assim, mais idiosincráticos, né, desde crise fiscal, impeachment, etc. Então, enquanto o mundo inteiro estava crescendo, a gente teve uma contração de PIB, de demanda bastante forte. Quando a gente começava a ver uma recuperação em 2019, etc., e principalmente na construção civil, né, porque o delay de construção civil, né, quando o PIB começou a recuperar, você ainda teve mais 2, 3 trimestres até a construção civil começar a subir novamente. Aí a gente veio com essa crise do Covid, que obviamente também jogou tudo para baixo novamente, né? Então você está falando de um período longo aí, onde o Brasil passou por uma
por uma crise. No período 2013 até 2017, aproximadamente, você teve bastante entrega de galpão, que foi combinado com uma retração forte de demanda, então a gente viu vacância geral do mercado chegar a quase 20%. Obviamente, quando a gente fala do mercado logístico, tem que se olhar essa questão da vacância com um pouco de atenção, porque tem uma diferença muito grande entre vacância de ativo AAA, vacância de ativos de menor qualidade, etc. Então, a profundidade do mercado ainda é pequena, mas a vacância geral do mercado chegou a quase 20%, e depois a gente começou a ter nos últimos anos, então você pega a média de entrega aí dos últimos 3 anos, você está falando um patamar que é perto aí de, sei lá, metade do que foi entregue no ciclo anterior, né? Então você vem de uma situação de pouca pressão. Obviamente o mercado de galpões é diferente de um mercado de escritórios, por exemplo, onde você vai demorar 4, 5 anos para entregar um prédio, você vai precisar comprar o CEPAC, vai precisar fazer o projeto, etc. O galpão ele é mais versátil, né? Então a gente está começando a ver, inclusive, a oferta voltar um pouco, depois posso até falar um pouco o que a gente vê desse lado assim, de risco de sobre-oferta, de oferta e demanda, mas eu acho que assim, a gente não está partindo de uma posição de pressão do lado da oferta, e isso a gente consegue até ver na tradução nos aluguéis, né? Na nossa visão, aluguel para galpão hoje, principalmente galpão de qualidade, ainda está bastante defensivo no Brasil como um todo. No nosso portfólio em particular, a gente está bastante confortável, mas mesmo quando a gente olha o mercado como um todo, né? Porque a gente, fazendo comparações aqui, por exemplo, com peers da própria América Latina, a gente pega cidades como Santiago, Cidade do México, Buenos Aires, etc. São Paulo, Rio de Janeiro sempre negociaram a prêmios, até prêmios substanciais a esses peers latino-americanos. E hoje a gente está, quando você olha de um ponto de vista de dólar por pé quadrado, por exemplo, hoje a gente está um desconto a essas economias, mesmo quando a gente olha em termos reais, né? Se a gente for pegar o aluguel em termos em reais, real, né? Então desinflacionando esse aluguel, a gente está falando de um aluguel hoje de por volta para ativo de alta qualidade de 20, 22 reais, que é o mesmo patamar que talvez a gente tinha 5, 6, 7 anos atrás. Então você teve praticamente zero de crescimento nominal ao longo desse período, né? Então você teve um decréscimo real importante. Então a gente vê pouca pressão desse lado de oferta, de patamar de locação, etc. E ao mesmo tempo, quando a gente olha a demanda, e aqui eu acho que é algo que, né, já virou bastante mainstream e todo mundo comenta sobre esse fenômeno, mas ele é de fato um fenômeno muito poderoso, que é a questão do e-commerce. Você tem uma relação direta entre o e-commerce e o mercado logístico. Tem até uma estatística da CBRE que é bastante interessante, que fala que para cada $1 bi de venda no e-commerce, você gera uma necessidade de galpão de qualidade de 100 mil metros quadrados de ABL. Né? Então, se você for olhar, por exemplo, em 2020, o mercado de e-commerce brasileiro cresceu, sei lá, quase 30 bi, né? Mas se você for olhar as projeções para os próximos anos, você está falando, usando essa regra de bolso, uma demanda de alguma coisa perto de, sei lá, 300, 400 mil metros quadrados de galpão de qualidade necessário somente para atender esse crescimento do e-commerce. Então, tem um link direto entre o e-commerce e esse mercado, e a gente não precisa ir muito longe, a gente pode ver o que aconteceu nas outras economias, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na própria China, etc., como essas duas coisas realmente estão muito ligadas, e na nossa visão, esse é uma tendência secular, né? Até porque ela é um ciclo virtuoso, cada vez você vai tendo mais e-commerce, o serviço vai melhorando, as pessoas vão se acostumando, elas vão consumindo mais, então penetração de e-commerce hoje no Brasil, sei lá, está algo por volta de 15%, você pega nos Estados Unidos perto de 20%, 25%, na China 45%, todo mundo vai continuar subindo, a China vai crescer mais um pouco, os Estados Unidos vai chegar perto da China, a gente vai crescer, então obviamente vai chegar em uma situação onde a gente vai estar vai saturar, né? Mas a gente ainda está bastante longe disso, a nossa visão, então realmente você tem uma matriz de crescimento muito forte, que beneficia o mercado de galpões como um todo, obviamente, que foi o que a gente tentou fazer aqui. Se a gente conseguir ter um portfólio mais diretamente ligado ao e-commerce, a gente acha que esse benefício vai ser até mais forte, né? Então essa é um pouco a visão geral, e aí como que a gente tenta posicionar o portfólio nesse contexto, né? E eu posso ter alguns temas aqui, a gente pode explorar um pouco mais, né? Mas assim, primeiro que a gente tem uma preferência, a gente pode falar até um pouco mais sobre isso, de focar em ativos existentes versus desenvolvimentos, né? Então, via geral, a gente está normalmente olhando mais para ativos já existentes, com contratos existentes, com histórico de locação, etc. Foco em galpões de alta qualidade, né? Então a gente tentou direcionar todo o portfólio aqui para classe A, realmente ativos bem localizados, com boa qualidade, com aluguéis defensivos. Quase uma das coisas mais importantes que a gente olha aqui quando a gente leva as discussões para comitê e tal, é qual que é o aluguel de mercado, como é que a gente está versus o mercado, a gente está abaixo do mercado, etc. E esse é um item muito importante. Muitas vezes as pessoas falam do cap, que obviamente é uma métrica importante, mas o cap está linkado a um patamar de locação.
Você pagar um cap de 8 no aluguel de 15 é uma coisa, você pagar um cap de 8 no aluguel de 30 é outra, né? Então, esse é um ponto bastante importante. A gente tenta ter um mix aqui entre contratos atípicos, que são contratos onde você tem uma previsibilidade total da receita, né? Ele é o que a gente chama de take or pay, se o inquilino sair, ele paga o contrato inteiro, você tem o repasse da inflação, etc. Então, um mix entre contratos atípicos, e em algumas localizações onde a gente acha que são mercados mais fortes, como é o exemplo do nosso galpão em São Bernardo do Campo, você ter contratos típicos para eventualmente capturar a médio prazo leasing spread, etc. Então, esse é um outro patamar que a gente leva em consideração. Um outro item é a questão de ocupação, então a gente olha muito o histórico de ocupação, os inquilinos que estão lá, por que eles estão lá, qual que é a relevância operacional do galpão, etc. E aí, por último, assim, acho que esses são os elementos da transação e dos deals que a gente busca, né, esses pontos que eu elenquei, e aí a gente sempre tenta, dado a transação, buscar a estrutura ótima de capital, né, e a gente pode falar um pouco mais do nosso uso de alavancagem aqui, mas tentar trazer a alavancagem como uma forma de criação de valor, com pouca assunção de risco adicional, criando valor para o cotista, né? Então o uso da alavancagem de uma forma inteligente, eficiente, e também a execução de um pipeline off-market, né? Então tentar usar nossos relacionamentos aqui, como foram o caso em quase todos os galpões, ou todos os galpões que a gente adquiriu aqui, né? Abordar direto os vendedores, conseguir executar rapidamente e tal, que dessa forma a gente consegue também gerar valor para o cotista também nessas negociações. Bom, interessante, Ariel. E você falou um dado que eu fiquei bastante curioso, que daí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui específica. Você falou de um dado da CBRE, dessa conta, a cada, então, 1 bilhão, que aumentaria o nosso e-commerce, você teria uma necessidade de 100 mil metros quadrados de galpões. Então, esse tipo de dado, te olhando, né, as projeções de crescimento do e-commerce no Brasil nos próximos anos, então, você colocaria que essa tese do Fundo de Logística da Blue Macau, que está claro, desde o seu início, está bem focado nessa questão do e-commerce, você acha que esse realmente é a grande tese do segmento logístico, que teria uma performance e uma resiliência maior nos próximos anos? Sim, na nossa visão, realmente o motor do lado da demanda vai ser o e-commerce. Essa é um pouco a nossa visão, esse é o grande motor. Obviamente, sempre vão ter outras demandas, e como eu disse, o crescimento do e-commerce, ele impulsiona todo tipo de galpão, porque você vai gerar mais demanda por área de galpões, você vai eventualmente gerar pressão em locação, etc. Então, eventualmente, a empresa, a Mercedes, que vai alugar um galpão para uma necessidade que não é de e-commerce, vai ter também seu preço de aluguel impactado por isso. Mas na nossa visão, assim, tem naturalmente também uma questão de recuperação econômica. Como eu disse, a gente passou por um período de crise bastante longo, a gente criou um gap versus o resto do mundo muito grande, né? Porque principalmente pré-Covid, enquanto o mundo estava crescendo, a gente estava decrescendo. Então, você tem elementos também aqui mais macroeconômicos, mas eu diria que a tendência aqui, que talvez vai ser a grande força do lado da demanda, na nossa visão, é a questão do e-commerce. E aí, obviamente, isso tem que estar linkado com o lado da oferta. Se a gente tivesse num ambiente brasileiro aqui, onde a gente tem uma sobreoferta, a gente tem um excesso de galpões vazios, a gente tem muito mais galpão do que talvez a gente precisa, talvez não seria tão interessante essa dinâmica, mas juntando esse crescimento com um mercado que ainda é pequeno, para o tamanho do Brasil, para a relevância econômica do Brasil no mundo, a gente acha que é interessante essa combinação. E, Ariel, eu até ia perguntar para você, você já citou, né, os galpões que estão no fundo atualmente, e falando um pouco das características, porque os investidores muitos perguntam, né, o que seria um bom padrão construtivo ou um diferencial do galpão logístico, porque isso é mais intuitivo no shopping center. As pessoas estão acostumadas a entrar no shopping center, elas têm uma compreensão, esse shopping center aqui está bem localizado, tem um bom padrão construtivo, ou mesmo um edifício corporativo, e principalmente nesse aspecto do e-commerce, o que tem que ter de diferencial em termos de, né, o que, por exemplo, um grande player do e-commerce procura em termos de localização e essas características técnicas de padrão construtivo, quer dizer, tem alguma coisa de diferente que, inclusive, isso possa impactar nessa questão do preço do aluguel, porque vai ter uma demanda muito para o e-commerce e, de repente, são esses galpões, especificamente, que ainda estão com pouca oferta. Não sei se isso faz sentido. Perfeito. Assim, no final, até olhando as diferentes classes de ativos imobiliários, não há dúvida que o galpão logístico talvez é uma classe um pouco mais comoditizada. Obviamente, existem diferenciais, principalmente os itens mais importantes, normalmente são
pé direito, capacidade de resistência de piso, quantidade de docas, niveladoras, em alguns casos mezanino, dependendo do uso, etc. Então você tem questões técnicas, né? E obviamente para cada inquilino você vai ter necessidades diferentes, às vezes operações, por exemplo, de e-commerce, a questão do pé direito é o mais relevante mesmo, porque eles vão empilhar muita mercadoria e ter bastante giro, talvez a resistência de piso para outros players é mais relevante. Então, tem certamente esses aspectos técnicos são importantes, você tem questões também mais secundárias, como a iluminação do galpão, a eficiência energética. Hoje em dia também um tema que está muito importante para essas empresas, questões de sustentabilidade, ESG também, certificações e qualificações técnicas. Até no nosso último relatório do fundo a gente tentou trazer um pouco desse lado do que a gente tem hoje desse lado de sustentabilidade e ESG no portfólio, que acho que é um tema cada vez mais relevante. E no final também um aspecto que está, de certa forma, linkado com a qualidade, né, do ativo, né? Não há dúvida que a especificação técnica é muito importante, mas é a localização também. Para o e-commerce, um dos pontos mais importantes é isso, né? Então a gente conseguir estar com um galpão, por exemplo, em São Bernardo, que inclusive é uma área difícil para você conseguir eventualmente aprovações, construções de novos galpões. Você tem uma vacância hoje de virtualmente zero, então não tem muita área para você achar, tá? Você está num enclave lá bem localizado, com fácil acesso a imigrantes, etc., é bastante importante, né? Então, no final, tem aspectos técnicos, mas também tem muito essa questão da localização que é importante, né? Certo, Ariel. Então, para a gente poder encerrar aqui essa primeira parte da entrevista, né, do Fundo de Logística, tem duas questões que também sempre geram dúvidas por parte dos investidores. Uma é a questão da alavancagem, que muitas vezes o investidor não entende, fica preocupado, alguma engenharia financeira, né, dentro de um processo de alavancagem que poderia embutir um nível de risco maior para o cotista. E a outra, se o regulamento também permite desenvolvimento, quer dizer, não comprar somente que eles chamam, né, um ativo performado, quer dizer, um galpão pronto já alocado, né, se vocês, de repente, têm no regulamento essa possibilidade também de ter algum ativo em desenvolvimento. Perfeito. E eu acho que até no final essas duas perguntas é interessante a gente abordá-las de forma combinada, porque no final um pouco a avaliação que a gente faz aqui, até de risco-retorno, vamos para agregar um pouco mais de retorno, o que faz sentido? Por exemplo, ir para um lado mais de desenvolvimento, ou ir para um lado de, eventualmente, que foi a decisão que a gente fez, BTS com alavancagem, etc. Então, até vou querer abordar um pouquinho esse lado, que são algumas simulações que a gente fez aqui também interno, tal. Mas assim, hoje em termos da alavancagem, falando dessa parte primeiro, o fundo hoje tem por volta de 55% de LTV, ou seja, dívida sobre o valor do ativo. E uma coisa que é importante aqui, quando a gente está falando de endividamento em transações imobiliárias, tal, uma coisa é você colocar uma dívida, por exemplo, numa residência ou uma casa que você usa para morar, que não gera renda, etc. Outra coisa é você ter um ativo que ele gera uma receita, ele gera uma renda, e se for, por exemplo, um ativo com uma locação BTS, com contrato atípico com uma empresa de excelente credit rating, você tem a previsibilidade dessa renda, você financia isso com um passivo, que esse passivo tem um custo. Se você consegue casar a receita com o custo, você consegue, agregando pouco risco, gerar um retorno incremental para o cotista, né? Então, foi isso que a gente buscou fazer. Essencialmente, a alavancagem do portfólio hoje está concentrada nos dois principais ativos BTS, que é o ativo da Dafit e o ativo do Via Varejo. Então, a gente está falando de um custo médio aqui de PCA mais 5,4, que a gente acha um custo bastante atrativo. A gente está ainda mais nessa situação que a gente vê hoje de potencialmente aumento de juros, etc. A gente conseguir travar aqui esse custo, acho que é muito interessante para o fundo pensando a médio e longo prazo, e uma dívida muito bem equacionada. Então, se a gente pega nos próximos 12 meses, a gente está falando receita sobre serviço da dívida mais de 3 vezes de cobertura, e quando a gente pega o cronograma de amortização, a gente está falando nos próximos 12 meses algo como 2% do PL do fundo hoje, em termos de amortizações. Se a gente acumular isso em 24 meses, a gente está falando em 5%. Se a gente acumular em 36 meses, então nos próximos 36 meses, a gente tem 7% do PL em novas amortizações. Então a gente acha que é uma dívida que está com um perfil muito atrativo, sem pressão de ter que fazer novas captações, etc., para equacionar essas amortizações num custo interessante e linkada com uma receita previsível. E aí até linkando isso com a discussão aqui de desenvolvimento versus transações alavancadas, etc. A gente não tem nenhuma restrição no regulamento em relação a fazer transações de desenvolvimento, e no final, muitas das coisas que a gente está falando aqui, né, são
teses que a gente gosta, conceitos que a gente gosta, mas a gente, no final, a gente é um investidor que a gente olha transações caso a caso. Então, tem deal de desenvolvimento que a gente acha interessante, tem deal que a gente não acha, tal. Então, os diferentes elementos da negociação, do ativo, tal, impactam muito, né? Então, aqui eu estou falando em termos mais genéricos. Mas, de forma geral, a gente vê, e a maior parte do nosso histórico foi focado menos em transações de desenvolvimento imobiliário, porque no final, a gente até fez algumas simulações aqui, se você comparar dois cenários, né? O primeiro que é um imóvel BTS, que você compra ele, por exemplo, a cap de 7, alavanca a IPCA mais 6, e segundo, um desenvolvimento imobiliário que você está comprando a 8,5 e vendendo a 7. Essas duas transações exemplificativas, elas têm uma TIR aqui, um retorno bastante parecido. Então, são transações com retorno parecido. E aí, quando a gente pensa do lado de risco, na nossa visão, quando você vai para o lado do desenvolvimento imobiliário, você tem questões de prazo, de locação, de aprovação, de valor de aluguel, etc., que se você faz algumas simulações, por exemplo, se a gente aluga 90% ao invés de locar 100%, você já tem um impacto de quase 160 bases na TIR. Se você aluga 80 em vez de 100, já são 330 bases de impacto na TIR. E se você atrasa a cada 6 meses, você tem 60 bases de impacto na TIR, por exemplo. E tem uma coisa que às vezes a gente aqui, até como ser humanos, a gente subestima, que é a questão da probabilidade combinada, né? Então, se você tem um evento que 50% das vezes ele dá certo, 50% das vezes ele dá outro, mas você tem um outro evento que também tem 50-50, segundo evento e o terceiro evento, a hora que você vai ver, você tem uma chance de 1/16, de quase 6% desse outcome vai ter resultado, né? Então, normalmente a gente gosta de correr riscos mais específicos. Então, quando a gente pega, por exemplo, você pega uma transação tipo a do Via Varejo, né? Que foi um BTS alavancado. A gente está falando aqui de uma aquisição num cap de 8, uma alavancagem de por volta de 50% de LTV a IPCA mais 5,5. E aqui, essencialmente, o que são os três principais riscos, né? O primeiro risco é você ter algum problema de crédito com o inquilino, então se o inquilino quebrar, não pagar, porque se ele sair, ele paga o contrato. Então o problema é se ele quebrar. Então aqui a gente está fazendo uma transação com uma empresa grande, com um credit rating excelente, uma empresa que está numa indústria crescente, está linkada ao e-commerce, que é a Via Varejo. A segunda questão, você tem qual que vai ser o aluguel quando acabar o BTS. E aqui é algo que, por isso que eu falei, a gente olha muito qual que é o aluguel atual, qual que é o aluguel do mercado. Então, no caso do Via Varejo, por exemplo, a gente está num aluguel hoje de abaixo de R$18 o metro quadrado, onde a gente provavelmente está um desconto relevante ao que seria um mercado ali na região, alguma coisa talvez perto de 20, 21. Então, a gente está já com uma gordura, né, quando acabar esse contrato. A gente deve até ver uma aceleração pelos motivos que eu expliquei de preços reais de locação de forma geral, mas a gente já está largando de uma base defasada. E você tem um terceiro elemento, qual vai ser o cap da saída. Então, esse imóvel vai ter uma valorização real, vai ter uma desvalorização real, ele vai ficar errado, então o cap vai comprimir, ele vai subir ou ele vai ficar no mesmo cap de saída. Né? Esse é o principal variável que talvez a gente tenha menos controle. Quando a gente faz uma simulação, por exemplo, de uma transação dessa, como eu dei o exemplo aqui, se você sair a um cap de 9 versus 8 que você comprou, você está falando de uma perda de 120 basis points de retorno. Só que se seu aluguel lá no final do BTS for 10% acima em termos reais do que você entrou, e por isso que essa variável a gente consegue controlar um pouco melhor entrando num galpão que tem um aluguel mais defendido, você gera 100 bases de retorno positivo. Então você quase offseta todo esse impacto do cap. Então você consegue ficar dentro de uma banda de retorno com menos variáveis tendo que trabalhar a seu favor, né? Então assim, a gente acha que esse risco-retorno tende a ser mais interessante, né? Então a gente acabou direcionando o portfólio um pouco mais por esse lado. Então, tentei trazer alguns elementos aqui mais numéricos, tal, e não sei se a explicação acabou ficando muito prolixa, mas para também tentar trazer algumas das discussões que a gente tem, às vezes aqui interno. No final, a gente está sempre olhando as diferentes opções e alternativas aqui de investimentos, e toda decisão de investimento, no final, é comparativa, né? Sim, Ariel. Não, tranquilo. Aqui o foco do programa, né, desde o seu início do Grupo Entrevista, é realmente a gente poder aprofundar bem as análises aqui, seja dos gestores ou de analistas independentes. Então, agora, nessa segunda parte, Ariel, eu vou conversar ainda contigo no final da entrevista. Na segunda parte, agora eu vou conversar com o Roberto Dib. Então, Dib, faz também aí um resumo aí do Blue Macau Renda Mais, né? Então, de novo, ele opera, né, sob o código BLMR11. Legal. Obrigado, Thiago. Então o Renda Mais é um fundo que nasceu em agosto do ano passado, com um capital seed aí,
e aí a gente fez um follow-on, mas com cara de IPO, no começo de 2021, a liquidação foi em 29 de janeiro. Hoje ele está com 230 milhões de reais de patrimônio, e ele é um FOF na sua essência. Então ele é um fundo onde a gente tenta fazer uma alocação dinâmica, alocando em ativos com bastante liquidez, alinhados com as nossas visões de curto, médio e longo prazo, tentando tanto ganhar no carrego, né, no rendimento que os investimentos que a gente faz geram, quanto no ganho de capital que a gente consegue gerar em determinadas posições, né. Hoje é um fundo que ele está pagando 65 centavos por cota, foi o que ele pagou nos últimos 3 meses, o que, ao preço de mercado, a gente está falando do dividend yield hoje na casa de 9,75%. Acho que para entrar um pouco na estratégia do fundo, hoje a gente divide um pouco quais são as estratégias que a gente acha interessante em alguns grupos de teses, né? Tem as teses seculares, que a gente chama, que são investimentos que a gente vê uma tendência secular muito forte aí, beneficiando o setor como um todo, e que a gente acha que vai trazer aí ganhos reais de dividendos, do mesmo jeito como valorização das cotas, né? Aí a gente tem uma segunda classe que a gente chama de recovery, né? Que são as teses de recuperação relacionadas à Covid. Então aqui a gente está falando principalmente dos setores que foram impactados por conta da Covid, o que fez com que o preço das cotas ficasse barato na nossa visão, né? E aí a gente faz investimentos mais focados no ganho de capital no longo prazo. E aí a gente tem uma terceira estratégia que a gente chama de yield, que são os investimentos mais focados em carrego. Então aqui a gente não espera tanto ganho de capital, mas a gente faz investimentos que vão sustentar uma distribuição de rendimento saudável, enquanto as teses de recuperação, né, as teses de recovery, não se materializam, né? Acho que, em resumo, é isso. Acho que a gente pode aprofundar o tanto quanto você achar interessante aí, Thiago. Diego, então não existe uma tese principal, né? Você trabalha com algumas teses, e o FOF é um segmento que cresceu. Sempre me pergunto, que vale a pena investir num FOF, principalmente quem está começando no mercado, faz sentido? Então eu queria que até você defendesse o FOF, claro, ser um gestor de um FOF, quais seriam essas vantagens, porque hoje a gente tem aí, outro dia eu estava fazendo um levantamento, já são acho que mais de 30 FOFs listados, e inclusive agora tem os FOFs que têm gestão passiva, quer dizer, eles seguem um índice. Então eu queria que você falasse do porquê que o investidor pode, né, deveria pelo menos investir parte do seu capital num FOF, e até válido, acho que para todos, assim, no sentido que pode ser um iniciante, um mais avançado. Por exemplo, a gente olha hoje no mercado muitos FOFs com desconto no mercado relevantes, que até pode ser uma estratégia também de ganho de capital. Não sei se você concorda com isso. Sim. Legal. Bom, acho que o FOF ele tem vários benefícios, né? Eu até estava comentando com um influencer outro dia relacionado a esse mercado. Ele falou, cara, não faz sentido uma pessoa que segue fundo imobiliário investir num FOF, porque se ele segue e pega as opiniões de fundo imobiliário, ele nunca vai querer investir em um veículo que faz esse trabalho, né? Porque o nosso trabalho do FOF é escolher os melhores ativos. Aí o que eu respondi para ele o cara que assina Empíricos, ele não deixa de investir no verde ou em algum fundo de ações interessante se ele tiver oportunidade. Porque exatamente o que é o FOF? O FOF é você entregar recursos para um gestor que está 100% do tempo focado em gerar valor e tem um conhecimento que deveria ser acima da média. Então, a gente junta aqui uma equipe que tem uma capacidade de análise e de construção de teses imobiliárias que a gente acha que é fora do comum.
Então, como o Ariel comentou, quando a gente junta a experiência que a gente tem, seja passando pela GLP, BTG e Blackstone, a gente carrega um nível de know-how que a gente acha que a gente consegue tomar melhores decisões do que a média. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente tem, dentro do FOF, o FOF ele tem acesso a alguns tipos de operações que a pessoa física acaba não tendo. E aí, para não ficar só no campo da teoria, citar alguns exemplos, por exemplo, a gente gosta de fundos de crédito, a gente tem alguns fundos de crédito, a gente tem um background grande dentro da casa e a gente gosta de investir, mas hoje quando a gente olha para os fundos de crédito high yield do mercado, a gente está vendo fundos com um ágio muito grande, né? Então, como que o FOF Renda Mais decidiu entrar nesse mercado? A gente entrou via ofertas 476, são ofertas que são restritas, elas não estão disponíveis ao investidor comum. Uma delas, que é a do Canvas Capital, que a gente entrou, é uma oferta que acabaram entrando só 6 investidores, então ela é realmente super restrita, e é de uma gestora que tem aí um histórico bem comprido, com fundos de crédito, de distress e tal. Então, uma coisa que o FOF te traz, ele te viabiliza de, indiretamente, você conseguir entrar nesse tipo de investimento que a pessoa física dificilmente vai ter acesso. A mesma coisa com outro fundo que a gente entrou, que é um fundo com uma estratégia de término de obras. E acho que hoje, quando você olha para a carteira do fundo, mais ou menos 50% dos investimentos que a gente tem aqui são investimentos específicos que a gente consegue via a nossa rede de contatos e via um FOF. Você comentou até dos fundos passivos que tem no mercado hoje, de FOFs, eles não teriam essa característica, né? Essa característica de você ser um pouco mais ativo e de ir atrás e de estar sempre gerando valor, ela é mais uma característica de um FOF discricionário, né, como a gente fala, que está sempre ativamente tentando procurar o melhor retorno possível. Então, acho que, resumindo, para quem investir num FOF, você investe num FOF porque você acredita que o trabalho discricionário desse gestor, que está 100% do tempo focado nisso, colocando todo o seu conhecimento nisso, vai ser melhor do que seria o seu trabalho sozinho, né, na medida do tempo de quanto você consegue alocar. E aí entra nesse segundo ponto que você comentou, né, Thiago? Eu acredito bastante no FOF em qualquer cenário, e hoje, em particular, a gente está numa janela em que os FOFs eles estão muito descontados para o valor patrimonial. O nosso fundo, em particular, ele está com, varia isso, né, mas em média 14% de desconto para o valor patrimonial. O que significa isso? Significa que eu investi R$100 em fundos, então eu tenho R$100 em fundos investidos, mas a cota está negociando a R$85. Então, quando o cara compra essa cota a R$85, ele está indiretamente comprando os R$100 que eu estou investido. Então, é que nem comprar uma nota de R$100 a 85. É realmente um preço que a gente acha que não tem muito uma explicação racional para isso, não é uma questão fundamental, é mais uma questão técnica, de ser um fundo com pouca liquidez e que passa por esses momentos no começo da vida dele, mas conforme a gente for mostrando a qualidade da gestão e como a gente consegue trazer resultados para o investidor, a gente acha que esse preço deve voltar. A gente acha que tem uma janela de oportunidade aqui muito interessante para entrar nesse mercado. E, Divi, aproveitando aqui a tua presença, algumas perguntas que são bastante recorrentes agora, uma delas, claro, nem vamos falar aqui questão da reforma tributária, né, que agora já temos até notícias positivas aí, mas além da reforma tributária, o impacto da Selic, do aumento da Selic nos fundos imobiliários, aí, enfim, a do FOF, vale a pena investir ou não, você já colocou a tua posição, e eu ia perguntar sobre segmentos, que tem um segmento que todo mundo gostava de investir, e agora não é tão consenso. Eu queria saber a tua opinião. É o momento agora de shopping centers, por exemplo? Shopping center, a gente gosta. O principal ponto aí de shopping center, na minha opinião, é que ele não está tão barato.
quando você pega aí e olha shopping centers, principalmente acho que o shopping center você tem que dividir, né? Você tem os monoshoppings, que são um pouco mais complicados, e os que são de multigestão, varia muito o nível de qualidade que tem e o quanto de upside tem. Um fundo em particular que a gente gosta muito, por exemplo, é o XP Malls, que a gente acha que tem uma qualidade acima da média aí no mercado. Mas quando você olha para o preço, para o valor patrimonial dele, ele já está mais na casa de 100%, e a gente vê um upside um pouco mais limitado aí. Então, apesar de a gente gostar, a gente acha que para fins de ganho de capital, ele não tem tanto espaço. A gente prefere nessa parte de recovery que eu comentei, que é na parte de recuperação, apostar nos fundos de lajes corporativas, que a gente acha que é onde tem mais gordura e ainda estão com desconto maior para o valor patrimonial, e a gente consegue comprar fundos com 20% de desconto do que seria a aquisição da laje no mercado real aí, digamos, né? Legal, Gibi. E uma última pergunta aqui, antes de chegar nas considerações finais. A Blue Macau também está com um fundo de você, né, que é também especialista, como você comentou, né, de crédito imobiliário, que é o Blue Macau Crédito Imobiliário, que seria o fundo de recebíveis aí da gestora, que já tem o ticker, né, que é o BLMC11. Eu gostaria que você falasse, claro, ele está aí com oferta, então tem algumas restrições, mas só para te dar uma passada rápida do que seria a ideia do fundo. Legal. Como você comentou, a gente está em período de silêncio para esse fundo, então a gente não pode entrar muito no detalhe qualitativo, mas basicamente ele é um fundo de crédito que compra CRIs no mercado. O rendimento dele no último mês foi 0,78 centavos, e ele tem uma estratégia de aquisição de CRIs com qualidade de crédito boa. Certo, Gibi. Então, realmente chegamos aqui no final aqui da nossa entrevista, né? Então, como padrão, eu gostaria, então, vou passar a palavra de novo aqui para o Ariel. Então, gostaria, Ariel, que você fizesse as tuas considerações finais para a gente poder depois, então, encerrar a entrevista. Legal. Não, eu queria primeiramente agradecer aqui pelo espaço, foi um prazer poder comunicar aí direto com o público, e espero que a gente tenha, embora foi breve aqui o papo, né, mas a gente tenha conseguido trazer alguns elementos, pelo menos despertem o interesse aí dos cotistas do nosso fundo, e a gente encoraja vocês a pesquisar um pouco mais, entrar em contato com o nosso RI em caso de dúvidas, e a gente acha que assim, tem realmente... Acho que um tema, eu falei isso na parte de galpões, né? Eu acho que isso é válido para praticamente todas as classes de ativo, hotéis, lajes corporativos, etc. O mercado brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro é realmente muito subpenetrado, né? A gente ter aí, apesar de ter essa discussão dos últimos meses aí de subida de juros, tal, quando a gente olha hoje o patamar de juros, principalmente quando olha o patamar de juros real, né? A gente vê hoje um patamar de juros ainda super atrativo versus onde a gente estava historicamente. A gente acha que isso vai continuar impulsionando aqui o crescimento desse mercado e de outras modalidades de investimento, né? A gente vê que, principalmente nesses últimos 2 anos, o brasileiro começou a sair um pouco da renda fixa e se acostumar com outras classes de ativos para ter um portfólio um pouco mais balanceado, um portfólio mais equilibrado, que vão ter componentes de ganho de capital, de renda, de apreciação a médio, a longo prazo. Então, a gente realmente encoraja todos aí a se informarem sobre esses novos produtos, buscarem alternativas, terem uma diversificação interessante aí do portfólio, e aí, no que a gente puder ajudar e responder perguntas, estamos à disposição aqui. Valeu, Ariel. Obrigado pela tua participação. Gibi, tuas considerações finais. Eu queria só agradecer aí, Thiago, pela plataforma da gente conseguir falar, e realmente acho que você faz um trabalho aí de muito importante, que é conseguir educar todos esses novos investidores que estão entrando no mercado. No último ano, o número de investidores aí no mercado de fundos imobiliários praticamente dobrou. Então, acho que parte da educação que já tinha sido feita tem que ser refeita, e acho que a nossa função é cada vez mais ser super transparente, tentar mostrar como que a gente está fazendo a gestão, como que a gente está tentando criar valor, e a partir disso tentar dividir com todos os níveis de investidores diferentes esse resultado. Então, muito obrigado aí, e esperamos poder ajudar no que for possível. Sim, Dílio, com certeza. Então, de novo, obrigado também pela tua
participação. Então, queria também lembrar que o DIB tem um artigo bem interessante que ele publicou aqui no nosso blog. Espero também que o Ariel um dia também, o próprio DIB, possa escrever outro artigo aqui para a gente. Com certeza. Realmente, pessoal... O Ariel está preparando já, daqui a pouco sai. Legal. Queria agradecer aqui também a Celina, né, que é RI aí da Blue Macau, né, por ter nos ajudado aqui na produção dessa entrevista. E a Blue Macau também já é parceira aqui do Clube FI, no Espaço RI. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre os fundos da Blue Macau, você pode ir diretamente no nosso site, no Clube FI, enviar sua dúvida, que vai ser direcionada diretamente, né, para a área de RI, você vai ter essa resposta de uma maneira mais rápida. Bom, então, de novo, obrigado aí a todos, e para a nossa audiência também, obrigado aí, e até a próxima entrevista. Grande abraço aí, até mais!